Porque é mais fácil resolver os problemas das outras pessoas. Esse é mais um vídeo do nosso canal Prosperidade Shopping e eu te ajudo a entrar e se manter na trilha para a prosperidade. Meu nome é Joel e eu estou gravando esse vídeo porque eu me analiso com frequência e eu percebi que eu sempre tive facilidade de resolver os problemas das outras pessoas. Muitas das vezes já aconteceu de eu ir na casa de outra pessoa e ver que a pessoa tinha muita coisa a ser feita. Tipo assim, a pessoa fala, hoje eu já tô de boa, hoje eu vou tomar minha cerveja, e porque hoje eu não preciso fazer mais nada. Já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Eu ia na casa da outra pessoa e via que tinha um monte de coisa desorganizada, né? A gente acabava reparando. E também eu já me peguei conversando com outra pessoa, assim, né? Ai, que fulano podia fazer isso, se ele fizesse só isso, ele faz assim. Sempre achando soluções, e essas soluções simples e fáceis para a vida da outra pessoa. Só que, de um tempo para cá, mais ou menos alguns meses, 2, 3 meses, ou um pouco mais para trás, eu comecei a perceber que eu não tenho que ficar achando soluções ou resolver os problemas das outras pessoas, que eu tenho que resolver os meus problemas. E eu percebi que muitas das vezes, coisas que eu estava falando que a outra pessoa precisava fazer, eu também precisava fazer na minha vida, só que eu não percebia. Eu fui na casa de uma cliente e essa cliente estava com a casa meio que abandonada, né? Dava para ver que tinha um monte de coisas para fazer, algumas gambiarra na elétrica, parede sem tomada, portão enferrujado. E eu pensando assim, essa pessoa tem dinheiro, porque eu dava para saber com que a pessoa trabalhava. Assim, na minha cabeça a pessoa tinha dinheiro para resolver essas coisas. E eu pensei assim, se eu tivesse nas condições dessa pessoa, com certeza eu estaria fazendo diferente. E o que aconteceu? Quando veio esse pensamento que eu tivesse nas condições dessa pessoa, foi que eu percebi que eu tinha um monte de coisas para resolver na minha vida também. Que teria coisas para ser feita na minha própria casa. Eu percebi que a minha casa também, de uma certa forma, estava abandonada. Que eu estava olhando o defeito da outra pessoa, o que a outra pessoa poderia melhorar, só que eu também teria que fazer isso na minha própria vida. Que eu também estava deixando a desejar esse ponto. E em seguida veio um pensamento assim, a diferença é que essa pessoa tem dinheiro. E eu não tenho. Se eu tivesse o dinheiro que essa pessoa tem, veio uma desculpa na minha mente. Eu estaria fazendo assim. Só que depois eu me corrigi. Eu falei, não. Essa pessoa, ela é assim porque ela não tem um hábito de ser uma pessoa cuidadosa. E eu conheço pessoas que têm menos dinheiro do que eu e é cuidadoso. Entendeu? E daí o que aconteceu? Depois desse dia eu comecei a cuidar um pouco mais das minhas coisas. A jogar coisas que teria que ser jogado. Que eu já deveria ter jogado fora. A pintar algum portão, a pintar alguma porta. Eu já comecei a melhorar um pouco. O que eu percebi que eu estava me dando desculpas. E também na questão que eu falei da pessoa que fala, tô de boa, ou agora eu posso tomar minha cerveja, graças a Deus eu não bebo mais. E eu percebi que eu também tenho coisas a fazer na minha casa. Porque muitas das vezes a gente fala que não tem nada para fazer, e geralmente tem coisas para fazer em casa. Tem coisas a ser feitas, só que não está no nosso radar. A gente, por algum motivo, não lembra dessas coisas. E o que eu reparei? Que geralmente é mais fácil a gente achar soluções para a vida das outras pessoas. E por que isso? Porque achar soluções para a vida das outras pessoas não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Eu não precisava fazer nada. Para eu achar soluções na vida das outras pessoas, a pessoa só precisa fazer isso. Se ela fazer dessa maneira. Uma vez eu fui num restaurante e eu vi eu comecei a ver um monte de coisas que poderia ser melhorada, como a cadeira, pintar a cadeira, melhorar o chão. E depois eu achei soluções para a vida dessa pessoa. Eu pensei assim, essa pessoa não precisa fazer tudo de uma vez. Ela simplesmente pode fazer aos poucos. E depois, nesse mesmo dia, eu me toquei que eu também tenho, que eu posso fazer isso na minha vida aos poucos. Foi bem na mesma época que eu fui na casa da cliente, que eu comentei agora que o portão estava enferrujado. Entendeu? E o que eu percebi? Que geralmente a gente acha soluções fáceis para a vida das outras pessoas. Muitas das vezes a gente se pega comentando com os outros o que os outros devem fazer. Ai, que fulano poderia fazer assim. E é muito simples, né? A gente resolver achar soluções
ou resolver a vida das outras pessoas. Simplesmente porque a gente não precisa fazer nada. Só fica no campo das ideias. E para resolver os nossos problemas, a gente precisa agir. Então, geralmente, a gente não resolve os nossos problemas porque a gente precisa agir. E a gente não foca no que a gente precisa fazer porque a gente precisa agir. Para resolver, tem que fazer. E olhar a vida da outra pessoa não precisa fazer nada. Você só precisa falar. Só precisa falar. A pessoa pode fazer isso. A pessoa precisa resolver isso na vida dela. Nossa, como a pessoa não age certo. Olha o que a pessoa faz tudo de errado. É fácil achar soluções e apontar os defeitos das outras pessoas e as soluções, principalmente as soluções. Por quê? Porque você não precisa fazer nada. E para resolver qualquer coisa em nossa vida é necessário a ação. Então muitas das vezes a gente nem pensa no que a gente precisa resolver já para não ter que fazer nada, né? Não precisa fazer nada, né? A gente de uma certa forma é hipocrisia. Uma vez eu pensei assim, teve um serviço que eu fui fazer, que a pessoa veio fazer para mim, ela atrasou. E eu fiquei aborrecido. E depois eu percebi que eu também estava atrasando meus compromissos com as outras pessoas. Foi na época que eu estava saindo da depressão. Em vez de quando eu ainda acabo me atrasando, que eu ainda estou me recuperando da depressão. Entendeu? Mas eu percebi que é fácil olhar os defeitos das outras pessoas, que é fácil falar da vida das outras pessoas, que é fácil achar soluções para a vida das outras pessoas. E muitas das vezes também, quando as pessoas apontam algum defeito nosso, a gente rapidamente acha outro defeito. Ela está falando isso da minha vida, mas fulano também precisa resolver isso na vida dela. É fácil. Por quê? É fácil apontar a vida das outras pessoas, porque simplesmente não precisa fazer nada, né? Só fica no campo das ideias, não precisa fazer nada. Então é fácil para a gente julgar a vida das outras pessoas e achar soluções, e são simples as soluções para a vida das outras pessoas. É simples, né? É só fazer isso, isso e aquilo, né? E muitas das vezes a gente tem defeitos mais simples do que da outra pessoa, ou defeitos similares, e a gente nem se preocupa a pensar. Então hoje em dia, o que eu penso? Eu penso em minhas soluções. Quais são as minhas soluções? O que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Hoje em dia eu penso assim, eu busco pensar no que eu preciso fazer. Se eu falar que eu não me pego pensando nos defeitos das outras pessoas, é mentira. Eu ainda estou trabalhando para largar esse mau hábito. Ainda estou trabalhando isso, porque eu não ganho nada achando soluções e resolvendo a vida das outras pessoas. Sendo que muitas das vezes, a maioria das vezes eu nem falo para essa pessoa. E muitas das vezes quando a gente fala, a pessoa se aborrece. Porque também tem que saber falar. Entendeu? Como tem gente que fala dos meus defeitos e eu me sinto um pouco incomodado, mas depois eu paro e penso, se estão falando isso de mim, será que eu não preciso resolver isso na minha vida? Se isso está tão aparente, né? E muitas das vezes são coisas que eu sei que tem que resolver. Pode ser coisas relacionadas à organização, entendeu? E etc. Então essa é a resposta. É simples a gente falar e achar soluções para a vida das outras pessoas, porque simplesmente a gente não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, é só falar. Então, ao invés de a gente ficar procurando soluções e simplificar as vidas das outras pessoas, temos que procurar as nossas soluções. O que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? O que eu preciso fazer para resolver determinada situação? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Né? E colocar em ação, e buscar colocar em prática, porque também não adianta ficar no campo das ideias, entendeu? Então esse vídeo é muito importante, porque eu acredito que a maioria das pessoas sofrem disso, né? De achar soluções para a vida das outras pessoas, de reparar os defeitos das outras pessoas, de achar o que a outra pessoa deveria estar fazendo, porque é muito simples. Muitas das coisas que é simples para você não é simples para a outra pessoa. Mas só que coisas que são simples para as outras pessoas não é simples para você. Então, você precisa focar em você, né? Que nem eu estou fazendo comigo. Eu estou focando mais em mim. O que eu preciso melhorar para ser um pai melhor, para ganhar mais dinheiro, para ter mais saúde, entendeu? Para melhorar minha vida como um todo, né? Então essa é a dica, né? Ao invés de ficar procurando resolver a vida das outras pessoas e ficar no campo das ideias, procure resolver sua própria vida. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Prosperidade Shopping. Fique com Deus. Um abraço do seu amigo Joel dos Santos Ferreira.